para quem acabou de chegar. Irmãos queridos, abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando esta palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, problema por problemas, luta por lutas, solução por soluções, puxões de orelhas e tudo mais. Mas nós estamos lendo com o desejo ardente de que o Senhor construa em nós aquilo que é do seu agrado. A igreja de Corinto, sempre as pessoas falam assim, nossa, como a igreja de Corinto é uma igreja problemática. E eu já digo assim, eu já penso assim, que bom que era uma igreja problemática. Porque que bom que nessa igreja, lá, 2000 anos atrás, tinha tantas perguntas, tantas dificuldades, tantos obstáculos. Por que eu falo isso? Porque aí Paulo escreveu essa carta preciosa, tratando de uma maneira prática, de vida, de relacionamento, de dons, de problemas de impureza, de problemas doutrinários, de problemas acerca do casamento, um monte de problemas, um monte de questionamento, ele trata. Agora, por último, já esse é o nosso terceiro estudo, simples, maravilhoso, acerca do o que nós falamos sobre o poder da ressurreição, a bênção da ressurreição. Né? Se Cristo não ressuscitasse, se não há ressurreição dentre os mortos, veja, aqui havia esses problemas, havia dúvida no ar. Será que a ressurreição de Jesus foi algo físico, foi algo realmente real? Ele não ficou no túmulo, o seu corpo não apodreceu? Será que não há? Não há. Por quê? Porque ele venceu a morte. Não é? A ressurreição é muito mais do que o simples ato dele sair do túmulo. Não, mas o simples ato dele sair do túmulo significa ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a morte, ele é o princípio e ele é o fim, ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Quer dizer, o Senhor, ele tem o controle sobre todas as coisas. Aqui nós já lemos e já meditamos até o capítulo 15, versículo 34. Né? Hoje nós queremos começar a partir do versículo 35. Nós queremos começar aqui. Eu queria ler, olha como é que Paulo argumenta, como é que Paulo ratifica a coluna que é a doutrina da ressurreição. E eu tenho dito que se alguém não crê na ressurreição de Jesus Cristo, não pode se dizer cristão. Pode ser um teísta, pode ser um religioso, mas cristão com C maiúsculo, cristão como quem crê no Evangelho e é discípulo de Jesus, cristão como alguém que ouve e permanece na palavra. Quem crê em mim, se vós credes em mim e permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu permaneço na palavra, e eu ouço e eu creio. Mais ainda, Paulo vai dizer que se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Duas coisinhas diretas que Paulo coloca lá em Romanos. Eu preciso crer aqui dentro do meu coração que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E eu tenho que, com a minha boca, confessar Jesus como Senhor. Se eu digo que Jesus é o Senhor, é meu Senhor, Ele é meu dono, eu sou escravo da orelha furada, eu sou escravo de livre e espontânea vontade. Eu o amo porque Ele me amou primeiro, Ele é meu Senhor. Se eu confesso com a minha boca e eu creio que Ele ressuscitou, diz Paulo, diz a palavra de Deus, salvo és. Né? Então, você não pode ser um cristão e salvo
se você não crê na ressurreição. E aí, na igreja de Corinto, tinha gente questionando, filosofando sobre a questão da ressurreição. Já vimos várias coisas, hoje vamos meditar a partir do versículo 35, que diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? São perguntas irônicas. Alguém dirá: ah, é? Se tem ressurreição dos mortos, com que corpo virão? Que corpo? E em que corpo vem? Paulo já dá uma puxada de orelha, já dá um tapa, já dá um cascudo. Versículo 36. Insensato! Notem como Paulo aqui, ele está logo já... Eu acho que Paulo está perdendo a paciência, de certa forma. Então ele está dizendo, pô, que perguntinha, que discussão é essa? O que semeais, versículo 36, não nasce se primeiro não morrer. Olha a lógica paulina. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente, de milho, de arroz, de feijão. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, a outra a das aves, outro a dos peixes. E também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. Aliás, a lua está linda hoje. A outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Uau! Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Notem como Paulo está até aqui fazendo essa argumentação de uma maneira assim, lógico. Vocês estão discutindo se que corpo vem, como é que é isso, como é que é aquele corpo, como é que ele vai aparentar, como é que é. E aí Paulo começa a fazer diferenciações. Ele começa, gente, a diferença de corpos. Tem o corpo do homem, tem a carne do homem, tem a carne dos animais, tem diferença. Tem a carne dos peixes, das aves, são tudo diferente. São diferentes, são corpos diferentes. Outra coisa, tem os corpos terrestres da terra e tem os corpos celestiais. E a diferença entre estrela e estrela, a diferença entre o corpo, que é o sol, né, da lua. Paulo está fazendo distinção. E dizer que, chamando tudo isso como se fosse esse aspecto de que tudo tem o seu corpo, tudo tem a sua glória, tudo tem isso. E aí Paulo começa a dizer e a mostrar um pouco dessa grandeza da ressurreição. Que tipo de corpo é esse? Que tipo de corpo? Você sabe que quando você planta milho, quando você joga uma sementezinha de milho, um grãozinho de milho, é desse tamanhozinho. Aí você pega um grãozinho de milho e bota ele na terra. Joga a terra por cima e agoa. Aí Paulo está falando assim, ó, olha, se não morrer primeiro, não nasce. Olha que coisa fantástica.
E aí ele pega aquele grãozinho de milho e planta, ou grãozinho de trigo e planta. Ele joga na terra, e Paulo chama isso de morrer. A semente morreu, você não comeu a semente foi plantada. Só que com aquele grãozinho de milho ou de trigo, seja de que for, vai nascer um pé de milho. Geralmente, em um pé de milho, que brotou de um grão de milho, brota um caule, um pé. Um pé de milho vai dar geralmente 3 espigas de milho. 3 espigas de milho. Cada espiga de milho, cara, eu nunca contei, mas dá grão de milho que é muito. Já pegou uma espiga de milho graúda? A espiga são 3 por pé, normalmente. 3 por pé, normalmente. Então você pega 3 espigas de milho, tudo isso é fruto de um grãozinho. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que você e eu, nós somos um grãozinho. Nós somos um grãozinho. Nós somos uma sementezinha. Mas que na ressurreição vai se assemelhar a isso. É um grãozinho, é uma Mariazinha, é uma Hildazinha, é uma Julianazinha, um Eleazarzinho, é uma Estherzinha. Aí você, na ressurreição, vai ser comparado a um pé de milho, um pé de trigo, que dá muito mais semente do que apenas aquela semente que foi semeada. Por isso que ele diz aqui, versículo de número 42, olha só que nós já lemos. Por assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, esse meu corpo, que já envelheceu mais um ano, o teu corpo que se corrompe, que envelhece, que enfraquece, que aparece artrite, bursite, aparece artrose, aparece levantar da cama, aquele esforço, aquele negócio. O nosso corpo vai se corrompendo, o nosso corpo vai envelhecendo, vai deixando de ter a habilidade de correr, de pegar, de mexer, né? Nosso corpo vai ficando mais encarquilhado. E aí Paulo diz, semeia-se o corpo na corrupção, cara. Mas quando vier a ressurreição, ressuscita-se na incorrupção. Sabe o que significa? Significa que o corpo que você, que todo aquele que ama o Senhor Jesus virá. Aquele corpo é um corpo muito maior do que o é hoje. Muito mais glorioso. Outrora é um corpo que cresce, envelhece, se corrompe, né? No sentido de ir enfraquecendo, e aí morre. É assim com todo mundo, não é? Não, eu lembro quando eu era pequenininho, gente. O tempo passou e está voando. O tempo está malvado comigo. Não é só comigo, muita gente. Muita gente boa já foi, muita gente que eu conheci já foi. E aí? E aí? Todo mundo vai. Não é? É consequência do pecado. Do salário do pecado. O salário do pecado traz morte. Separação de Deus, espiritualmente falando. Morte física. Morte física. Morte espiritual. Morte física. E quando as duas se unem, morte eterna. Uau! O salário do pecado é a morte. A gente vai enferrujando, vai se corromper, mas quando o Senhor Jesus vier, presta atenção, varão, varoa, mantenha firme a esperança, né? Você vai ser, né, comparado com o esplendor de você era um grãozinho de milho, mas agora você é um pé de milho que produz 3 espigas de milho. Você era um grãozinho de feijão e vai virar uma rama que produz sei lá quantas vagens de feijão. Né? Você era uma sementinha de trigo, mas vai produzir agora uma
penca de trigo. Uau! E aí você era corrupto, você ia se apodrecendo, envelhecendo. Não, não. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Nunca mais a morte vai ter poder sobre você. Né? Nunca mais nós vamos ter problema com medo da morte. Nunca mais vai ter uma covidzinha para ficar botando medo que você vai morrer, morreu. Nunca mais, porque a morte é o último inimigo a ser destruído. E Jesus já disse, já mostrou que tem poder sobre a morte, ele já ressuscitou. E no seu tempo todos virão a ressuscitar. E aí diz, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Uau! Uau! Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Uma coisa eu sei, não sei como será, mas eu sei que eu serei muito melhor na ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Versículo 45 diz o apóstolo, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, é espírito vivificante. Uau! Não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. O primeiro Adão é natural. O segundo Adão, que é Jesus, o segundo homem. Em outras palavras, você percebe, em Adão, lá no jardim, o homem se rebela e o homem perde. Me perde muito. Eu acho que o homem perde a sua humanidade. Porque o filho do homem, unigênito, é Jesus. Jesus sempre fala, e o filho do homem. É Jesus que vem trazer o que é o verdadeiro ser humano. Como é que o verdadeiro ser humano se manifesta, age, pensa? Quem é um homem com H maiúsculo? É Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso ensinador, ele é o nosso alvo. Ele veio para resgatar o homem que degenerou, que se perdeu, esse homem natural. E ele vem, o espiritual, para restaurar, redimir, reconstruir o homem com H maiúsculo. Paulo está dizendo aqui, ó. Como foi o primeiro homem, versículo 48, o terreno, Adão, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão, devemos trazer a imagem do celestial. Uau! Yes! Deixa o seu dedinho aí em Corinto. Deixa o seu dedinho em Corinto. Vem comigo na primeira carta de João. Na primeira carta de João. E olhe comigo. Oh! Ai, ai. Cadê? Capítulo 3, versículo 2. Vem comigo. Olha o que o apóstolo João escreve, falando exatamente desse momento da ressurreição. Olha como é que o João escreve. Diz assim no versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, versículo 2, está comigo? Que quando ele se manifestar, quando Cristo voltar, quando ele descer, quando a trombeta tocar,
o que nós chamamos de segunda vinda de Jesus, quando ele vier para botar os pingos nos is, quando ele vier para colocar todas as coisas no seu devido lugar, diz o versículo 2, diz o apóstolo João, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Pensa nisso. E aí você pode pensar em todas as coisas que Jesus, quando Jesus ressuscita, ele vai aparecer para os discípulos, alguns discípulos têm até dificuldade de reconhecê-lo. Alguns têm dificuldade, ele tem que mostrar as marcas, os cravos, ele tem que mostrar os cortes. Não seja incrédulo, mas seja crente, creia, né? Ele tem que falar isso para os seus discípulos. Os discípulos ficam pensando que ele é um fantasma. E aí ele pede para comer. Ele entrou, estava tudo fechado, mas ele entrou. O salão onde eles estavam reunidos estava tudo trancado, portas e janelas. E ele se materializou, ele passou pelas paredes. E aí ele pede pão para comer, o peixe, mel. E ele come, e a comida fica nele. A comida não cai, como se fosse um fantasma, um ser que não tem corpo. Não, ele tem corpo, mas é um corpo espiritual. E nós seremos semelhantes a ele. Olha, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele de fato é. Hoje nós pensamos em Jesus e temos uma imaginação. E os artistas medievais, renascentistas, pintaram Jesus, até loiro de olhos azuis, foram pintar Jesus. Tem Jesus de tudo quanto é jeito, né? Todo mundo errou, todo mundo acertou. Mas não sei, nós vamos ver. Nós haveremos de vê-lo como ele é. Ele vai se revelar. E mais do que isso, volta para Coríntios, diz lá que nosso corpo será semelhante a ele. João diz, porque nós haveremos de vê-lo como ele é, nós seremos iguais a ele. Nós vamos, assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, lá desde Gênesis, desde os princípios, nós também vamos trazer a imagem do celestial, de Jesus. Por isso que Paulo e João combinam. Paulo e João falam a mesma coisa. João está dizendo, nós vamos ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Uau! Por isso afirme, irmãos, volta lá, capítulo 15, versículo 50. Por isso afirme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Notem que aqui, Paulo ele pensa assim, a morte é inimiga. Paulo não quer morrer. Assim como eu também não quero morrer. A morte é inimiga. Assim como você também não deve querer almejar pela morte. Nenhum cristão deve almejar a morte. Nem de forma nenhuma. Se por acaso, em algum momento da sua vida, pelos problemas que você atravessa ou passa, ou as circunstâncias que te sufocam, você vem com aquela... De repente aparece uma vontade de tirar a sua própria vida, de se matar, calma. A morte é inimiga. Você é mais do que vencedor. Em outras palavras, nós que temos a esperança viva, que é Jesus,
almejamos pela vida. E aí Paulo fala assim, eu quero ter um mistério para contar para vocês. Nem todos nós, nem todas as pessoas morrerão, nem todas as pessoas dormirão, né? Nem todas as pessoas. Haverá uma geração, e Paulo sonhava em fazer parte dessa geração, porque ele usa o pronome nós, né? Ele diz assim, e nós, os que estivermos vivos, quer dizer, Paulo trabalhava até esse momento com o aspecto de dizer, eu não vou morrer. Eu não quero saber da morte, eu não vou provar a morte, eu não vou passar por ela. A morte é depressiva, a morte é um negócio horroroso, né? Aí depois você tem aquele negócio, às vezes uma doença, não sei o que lá, um acidente, bom, morreu. Aí tem aquele negócio, tem o luto, tem o choro, a perda, aí tem o tal do caixão, bota a pessoa no caixão, bota aquelas flores fedidas e tampa aquele caixão, coisa horrorosa. Aí faz aquele chororô, às vezes pessoas que te trataram mal na vida, na beira do caixão fica lá, um bom homem, um grande homem de Deus, o cara sempre te pisou, te desprezou, te apunhalou, mas na hora ele, coitado, um santo homem de Deus. Tá bom, é filho que fica desesperado fazendo presepada no sepultamento da mãe, mas foi um filho canalha, né? Às vezes é um filho canalha que aprontou todas, que fez a mãe sofrer de todas as maneiras. Aí quando tá lá no velório, no caixão, ele resolve dar um chilique. Mãezinha, faz aquele desespero todo. Dá vontade de dar um tapa. Canalha, por que agora você tá chorando? Por que não cuidou da sua mãe com honra? Por que não cuidou quando ele estava em vida? Por que isso, aquilo, outro? Quer dizer, o velório é um negócio ruim. A Bíblia diz que é melhor você ir no velório que numa festa, porque no velório você vê o fim, é aqui. Você vai parar aqui. Na festa você fica lá naquele oba-oba achando que tudo é festa. Não, nem tudo. Tem hora que você vai ter que enfrentar com a morte e você vai ter que prestar conta daquilo que você fez, daquilo que você creu, daquilo como você viveu. Vai prestar conta, vai diante de Deus, ou para ser recebido a braços abertos, ou para dizer, apartai-vos de mim, malditos que praticais a iniquidade. É duro essa realidade, é dura, mas acorda, há um Deus que todas as coisas criou e que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele envia o seu Filho Jesus para nos dar vida, ele vai até a cruz e paga aquilo que nós devíamos. Nós tínhamos um escrito de dívida, nós tínhamos uma conta a pagar e um cartão a pagar que estava vencido, e o cartão é a morte. Jesus foi lá na morte e morreu, e ele pagou. E aí a Bíblia diz, rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós, né? Ele rasgou, ele nos perdoou. E não foi uma liquidação de verão, foi alguém que pagou, deu a sua vida por nós. Que coisa fantástica. E mais do que isso, tomou a sua própria vida, e ele esteve morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele intercede, ele tem poder, e ele diz para nós, ele disse para nós, é promessa, e essa é a coisa mais fantástica, porque se é verdade que o Senhor Jesus ressuscitou, se é verdade que ele voltará, se é verdade que há ressurreição dentre os mortos, há esperança para tudo. Deus está totalmente no controle. O Senhor Jesus está totalmente no controle. Ele vai fazer novos céus e nova terra. Então toda a essência, toda a verdade, toda a esperança da proclamação, da pregação da fé, da pregação do Evangelho está baseada na promessa, na certeza de que Cristo ressuscitou e que venceu a morte e que está vivo. E que nós estaremos lá com Ele. Nós estaremos lá com Ele. Estaremos lá para sempre com Ele. Então Paulo não desejava a morte. Ele tinha essa expectativa de que nós estaríamos vivos, pois haverá uma geração que não passará pela morte. Eu gostaria muito, como Paulo, de passar sem precisar passar pela morte. Eu gostaria de fazer parte dessa geração que vai um dia olhar e os céus vão abrir, a trombeta vai tocar, irmãos do norte, sul, leste a oeste, e a gente vai se encontrar. E aí Paulo diz que os que estiverem vivos
não vão preceder os que estiverem mortos, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e juntos estaremos para sempre com o Senhor, né? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Ah, que bênção, que maravilha! Haverá uma geração que não vai passar pela morte. Ah, que bom, é um mistério. Eu gostaria de fazer, Paulo gostaria de fazer parte. E pouco tempo depois, alguns anos depois, ele está escrevendo a sua carta a Timóteo e ele diz: olha, o tempo da minha partida é chegado, completei a carreira, guardei a fé, né, combati o bom combate e agora eu já estou sendo oferecido por libação, já estou sendo derramado, eu vou e eu já tenho a coroa da justiça, ele vai me dar, mas não é só para mim, é para todos quantos amam a sua vinda. Ele voltará e vai colocar todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Né? Tragada será a morte pela vitória. No versículo de número 53 diz assim: é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, nunca vai ter problema com a morte. E o que é mortal se revestir da imortalidade, melhor dizendo, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Uau, está lá em Isaías 25:8. Tragada foi a morte pela vitória. A morte já não mais intimida, adoece, a morte já não mais nos assusta, a morte vai ficar ouvindo aquele hino da vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oh, o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão, você sabe o que é? É aquela ponta do ferrão, ou aquela ponta do anzol, né? Que espeta e depois que entra na carne, é difícil de sair porque tem aquela flechazinha, aquela pontazinha aguda. Então, o pecado, ele penetra. A Bíblia diz que ele engana e depois destrói. E aí o pecado entra e o pecado fez com que a gente vivesse essa vida miserável que nós vivemos hoje, longe do paraíso, longe do cuidado, com as consequências de tantos outros seres humanos que humanos já deixaram de ser. E nós vivemos uma sociedade corrupta e uma sociedade que se corrompe, que degenera e que estraga. E cada vez que caminhamos, um abismo chama outro abismo e cada vez mais um buraco é mais embaixo. Fruto do nosso lar, do primeiro Adão, do primeiro homem. Nós temos a semelhança dele. Mas o Senhor enviou seu Filho Jesus, e é a semelhança de Jesus, que vai na morte, mas ressuscita da morte, e que nós viremos e seremos semelhantes a Ele. E quando isso acontecer, nós vamos cantar esse hino: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha que coisa fantástica. Paulo vai terminar esse capítulo 15 com esse brado de vitória, né? Com esse brado de vitória. O que é o brado de vitória? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Né? As irmãs da nossa união de feminina, das irmãs das nossas igrejas congregacionais, elas têm esse moto. Toda reunião elas terminam dizendo Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sempre abundantes, inabaláveis, sejam firmes, sempre na obra do Senhor, abundantes, porque o vosso trabalho não é vão. Mas olha, quando Paulo está dando essa palavra, esse último pedacinho aqui, é de um contexto que ele vem falando. Ele ressuscitou. Ressurreição existe. Os mortos ressuscitam. Há ressurreição dentre os mortos. Nós não estamos por aí enganados e sendo enganados. Se não existir ressurreição,
é inútil a nossa fé. Nós estamos aqui falando besteira, se não há ressurreição dentre os mortos. Mas aí Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Foi visto por Pedro, foi visto pelas mulheres, foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto pelo irmão dele, o meio-irmão Tiago, foi visto, e por último Paulo diz, foi visto por mim. Algumas pessoas falam até dizendo, isso é história, é mentira. E os apóstolos, todos eles, imagina o seguinte comigo, alguém contar uma mentira sobre qualquer religiosidade, sobre qualquer coisa, ela conta uma mentira, ela inventa uma história, uma fábula qualquer, ela inventa uma mentira. Isso não é difícil de acontecer, muitas pessoas inventam história. Mas você está disposto a morrer pela sua mentira? Quase todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, todos asseveram, isto é, falam com força, creem e disseram, escreveram e proclamaram que ele está vivo, que ele ressuscitou. Se eles inventaram essa mentira, uau, todos eles, morreram por uma mentira. Você já imaginou que coisa absurda? Imagina, eu inventei, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E aí alguém diz, se você crê nisso, você vai morrer agora. Ou você continuaria contando uma mentira? Você sabe que é mentira. Todos os apóstolos que viram a Jesus morreram de morte sacrificial. E morreram asseverando, confirmando, reafirmando que ele está vivo. Ele está vivo. É o testemunho desses apóstolos que é a base da nossa fé. Mas mais do que isso, é a nossa experiência, é a sua experiência com ele. Onde você vai, ele vai. E pelos olhos da fé você diz, Senhor Jesus, tem me ouvido, tem me respondido, tem me visto. E na esperança e na certeza, eu posso trabalhar, eu posso servir, eu posso proclamar, eu posso pregar. A igreja de Corinto estava desanimada. E aí Paulo termina, portanto, meus amados irmãos, é verdade, ele está vivo, ele vai dar a cada um de nós esse corpo e nós seremos semelhantes a ele. Portanto, meus amados irmãos, vamos trabalhar, sede firmes, constante, inabalável, que nada te abale, não desanime. Jesus é vivo, ele anda conosco, ele está aí contigo, ele está aqui comigo. Ele prometeu que onde nós fôssemos, ele estaria. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui do nosso lado, do meu lado, ele habita em nós, ele habita em mim, ele habita em você. Em todo aquele que crê em Jesus, ele vive, ele reina e ele voltará. Trabalhemos inabalavelmente, abundantemente, nos envolvamos, seja um crente trabalhador, seja um crente maduro, seja um crente vibrante, seja um crente que ora, seja um crente que evangeliza, seja um crente que testemunhe, seja um crente que convide pessoas a ir à igreja, aliás, seja um crente que vá à igreja, participe, ajude outros, contribui com a obra missionária, seja fiel com todas as bênçãos que o Senhor tem dado a você, seja bom mordomo. Se você não pode ir para o campo missionário, envie missionários, ajude a segurar a corda. Seja firme, abundante, porque o nosso trabalho na obra do Senhor não é inútil, não é vão. Deus está vendo, Deus está olhando para você, Deus está prometendo a você e Deus está capacitando você.
Ele capacita você com a presença dele. Sem mim nada podeis fazer. Ora, se Jesus só morreu, essa frase sem mim não faz sentido nenhum. Ele está vivo. Ele é vivo. É corpo espiritual vivo. E nós seremos semelhantes a ele. Por isso vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena amar ao Senhor. Vale a pena perseverar na palavra do Senhor. Que bom. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos. Se não há ressurreição, nós não temos absolutamente nada e nós continuamos nos nossos pecados. Ai, que tristeza, ai, que desânimo, ai, que desespero. Mas a palavra boa é: sede firmes e constantes, porque vale a pena. Ele é o Senhor que morreu, ressuscitou e que está vivo, que intercede por nós, que é o sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas e que se compadece das nossas fraquezas. Que coisa boa para a gente agradecer ao Senhor agora, não é verdade? Feche seus olhos conosco, comigo. Pare um pouquinho e agradeça, porque Ele foi fiel até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E ele venceu a morte. E ele está sentado à destra de Deus Pai. E tem toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo nele. Nele tudo subsiste. Ele é nosso Senhor. E ele voltará. E nós estaremos para sempre com ele. E os nossos amados irmãos, parentes, familiares em Cristo Jesus ressuscitarão. Muito melhor do que já foram um dia. E os que estiverem vivos, e eu gostaria de fazer parte desse grupo, assim como Paulo, serão transformados num piscar de olhos, assim, ó, rapidinho, nem demora, rapidinho. Você é natural, agora é espiritual. Você é carnal, agora você não é mais carnal. Você era corruptível, agora incorruptível. Você era mortal, agora é imortal. Um piscar de olho. E estaremos para sempre com Ele. Então vamos trabalhar. Vamos servir. Vamos nos gastar. Vamos contribuir. Vamos entender que nada nesse mundo se compara com aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nada. Vamos ajuntar tesouros onde a traça, a ferrugem não corrói, não roubam, não escavam, não minam. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao seu reino. Vamos proclamar o seu evangelho. Vamos buscar tantos outros que ainda estão enganados e enganando. É um cego puxando outro cego, ambos vão para o abismo. Vamos, em nome de Jesus, proclamar a sua verdade e a sua graça. Participe conosco. Vamos orar. Pai Santo, oh Deus, oh Jesus, porque Ele vive, porque o Senhor vive. Que bênção. Posso crer no amanhã, porque o Senhor vive. Temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida está nas tuas mãos. Daquele que morreu, que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrer, mas está nas mãos daquele que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre a vida, que tem poder sobre tudo. Nossas mãos estão em tuas mãos, nossas vidas estão em tuas mãos. Que privilégio, Pai. Pai, sustenta-nos, sustenta o teu povo. Fala, Senhor, mais ainda pelo poder da tua palavra. Fala a cada coração. Que cada coração que a nos ouvir possa, nesta noite, nesse momento, dizer: Senhor, eu quero te servir mais e melhor, abundantemente, porque vale a pena. Vale a pena. Nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos a servir aquele
que tudo fez por nós. Senhor, estende a tua mão sobre nós. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e faz de nós gente que esteja completamente envolvido no teu serviço, para a glória do Senhor, para o nosso bem. Assim te bendizemos, agradecidos, porque o Senhor não nos deixou na morte. Agradecidos, porque o Senhor não nos deixou na escravidão. Agradecidos, porque o Senhor não nos deixou debaixo do chicote das trevas. Não, o Senhor nos arrancou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o teu reino, que é de amor. Como é bom poder servir e estar nos braços do Deus de amor. Pai, obrigado. Fica, ó Deus, conosco, com cada irmão aqui. Renova a fé, renova o coração, renova o ânimo, renova o desejo de te servir, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus clamamos e oramos. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor seja cheio da sua graça e que você tenha certeza no seu coração de que o Pai te ama de uma maneira extremosa e tudo preparou para aqueles que o amam. Deus te abençoe. Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore pelo sul do Brasil, ore pelo nosso centro de treinamento, ore para que Deus levante obreiros, trabalhadores para a sua seara, ore por tantas coisas que há para fazer, ore também pelas lutas, dificuldades, porque isso nos aperfeiçoa a ser mais dependentes do Senhor. Nós queremos te agradecer pela presença, pela caminhada. Se você se sentir bem, espalhe, né? Compartilhe esse vídeo. Quem sabe outra pessoa, alguém precisa ouvir. Quem sabe alguém também vai acender a sua fé, esquentar, ligar a luz, brilhar, né? É a nossa oração e nosso desejo. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor e que quarta-feira que vem a gente se encontra para a glória do Senhor Jesus. Beijo no coração e até lá.